Bom, pessoal, então estamos na segunda parte aqui da nossa aula, no dia 18/9, para a gente poder finalizar. Então, agora que a gente finaliza, nós estamos exatamente na metade aí, essa norma que trata de valor justo, tá? CPC 46. Então, pessoal, eu já publiquei lá no site, agora no intervalo, a Luciana, inclusive, já fez o teste, ela baixou, já está disponível lá o material no valor justo, tá? Vocês podem baixar os slides. Então, segunda-feira o vídeo vai estar lá, e também vai ter atividade para vocês fazerem especificamente sobre o valor justo, tá? Então, façam e aí eu vou acompanhando o andamento de vocês, beleza? Muito bem, pessoal. Eu vou publicar também da política, né? Eu não sei se já está lá, eu não consegui ver, mas acho que já deve estar lá também. Inclusive, acho que talvez o vídeo já esteja. Bom, pessoal, então vamos adiante aí. A gente tinha parado aqui em transação, né? A gente ia falar transação. Então, olha só, quando a gente fala aqui de valor justo, a gente falou então da mensuração e vamos falar de transação. Por que transação? Ó, porque, veja só, gente, quando a gente vem no conceito aqui de valor justo, que seria recebido pelo ativo, tal, em uma transação. Então, vamos entender o que é essa transação. Ele detalha, ó. A mensuração do valor justo presume que o ativo ou passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes do mercado. Então, para a venda do ativo ou a transferência do passivo na data da mensuração. E aí ele diz, ó, nas condições atuais de mercado, tá? Nas condições atuais de mercado. Bom, então vamos lá. Primeiro, a mensuração, então, presume que a transação para a venda ou compra do ativo ocorre, né? Primeiro, no mercado principal para o ativo, então veja que ele fala de mercado principal, ou na ausência de mercado principal, o mercado mais vantajoso. Gente, então, quando a gente vai pensar em termos, não sei se vocês lembrarem, no comecinho, quando eu estava falando no começo da aula, eu falei assim, olha, então quando a gente está pensando aqui em termos de como eu diria lá, de valor justo, então eu estou fazendo determinada transação, determinada operação, que aqui em São Paulo é comum, mas eu até usei e falei, ó, você pode estar fazendo ela lá no interior de São Paulo, e lá no interior não tem. Eu falei assim, você pode estar falando no Acre, né? E lá no interior do Acre, lá no interior, sabe, quando eu estou dizendo interior, eu estou pegando regiões mais distantes, assim, vamos falar assim, dos grandes centros, tá? Posso falar, sei lá, no Mato Grosso, que de repente não é nem tão distante, você pega uma região muito agrícola, né? Você pega no Amazonas, Pará, uma região mais de selva, tal. Lógico, tem cidades grandes também, mas estou dizendo uma região um pouco mais afastada. Então, qualquer parte do país, pessoal, essas regiões mais afastadas, de repente você não tem transação, ou seja, pode ser que você não tenha um mercado ativo. E quando você não tem um mercado ativo, você dificilmente vai conseguir fazer essa operação. Agora, aqui no slide, ele diz o seguinte, ele fala mercado ativo, tá? Ou mercado principal. Então, o mercado ativo é quando você tem aquelas operações que aconteçam com bastante frequência. Mas aqui ele usa o mercado principal. Então, a gente sempre pensa digamos assim, mensurar essa transação quando ele ocorre no mercado principal. Qual é o mercado principal? É aquele que, digamos, a empresa mais vende, que gera mais receita para a empresa, tá? Aí, quando você não tem o mercado principal, você vai para o mais vantajoso, tá certo? Você tem esses dois. Então, olha o que ele diz, ó, se houver mercado principal para o ativo, a mensuração do valor justo deve representar o preço nesse mercado, seja o preço diretamente observável ou estimado utilizando-se técnica de avaliação, ou ainda o preço em mercado diferente que seja potencialmente o mais vantajoso. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente vai pensar nisso aqui, a gente tem lá, primeiro, qual que é o mercado principal? É o mercado que você mais vende, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, olha só, a Luciana e o Fabiano vão me corrigir se eu estiver errado. Qual é o mercado principal da Contimatic, Luciana e Fabiano? Qual é o mercado principal deles, da empresa que vocês trabalham? Ou posso até falar daqui, da Copet Escola de Negócios. Qual é o mercado principal? São Paulo, certo? Nós estamos falando de São Paulo. A maior parte dos clientes, que nem vocês alunos, estão em São Paulo. Agora, se a gente pega o mercado, vamos lá, o mercado secundário, então eu posso falar qualquer um outro. Então, eu posso falar que é Minas, a Márcia é de Minas, posso falar que é Curitiba, né? Então, veja só, a Luciana respondeu, São Paulo, Rio e Minas, né? A Conte, sim. Mas Minas, Luciana, é o principal mercado hoje? Não. É pouco porque eu li recentemente que entrou faz pouco tempo em Minas Gerais.
né? Então, no mercado de Minas, eles estão começando. Eu vi lá, recebi um comunicado, começamos, estamos entrando em Minas Gerais, tal. Então, veja, lá não é o mercado principal, mas pode ser o mais vantajoso. Qual a diferença do principal e do mais vantajoso? Olha, eu posso fazer todas as minhas operações em São Paulo, mas o mais vantajoso, de repente, vai ser Minas, pegando esse exemplo da Contimate. Por quê? Porque lá, de repente, ela cobra mais caro, o custo é menor, percebe? Então, nós temos mercado principal e mercado mais vantajoso. Então, quando eu vou mensurar o valor justo, eu sempre devo considerar, lembre-se que a gente falou, ó, o valor justo é de fora para dentro, é como o mercado enxerga o meu produto, tá? Ou o meu serviço, ou a minha mercadoria, aquilo que eu estou avaliando de valor justo. Então, eu vou considerar vou fazer essa avaliação no mercado principal. Às vezes você não tem mercado principal. Aí você fala, pera um pouquinho, como assim não tem o mercado principal? Porque às vezes você vende no Brasil inteiro. Tá? Qual que é o seu mercado principal? Você vende de forma igual no Brasil inteiro. Mas aí você não vai no mercado principal, você vai no mercado mais vantajoso. Então, se não é o principal, é o mais vantajoso. Ou seja, vou apurar o valor justo, pessoal, no principal mercado. Não tendo, tá? Eu vou no mercado mais vantajoso. Ele fala aqui, ó, embora a atividade deva ser capaz de acessar o mercado, então, porque muitas vezes ele é um mercado mais vantajoso, eu posso vender lá, mas não é o mercado que eu vendo normalmente. Fala, ó, ela não precisa ser capaz de vender o ativo específico ou transferir ativo na data da mensuração para que possa mensurar o valor justo com base no preço desse mercado. O que ele está dizendo? Falou, ó, então, de repente, a Contimate, por exemplo, está fazendo uma operação, ela vai fazer uma operação que precisa ser mensurada a valor justo, e o mercado principal dela é aqui em São Paulo, mas o mercado mais vantajoso é Minas. Bom, então ela tem que usar qual mercado? O principal. Mas vamos supor que ela está fazendo isso aqui, digamos, só no estado de São Paulo. E aí ela vende em todo o estado. Qual cidade? Ela vende em estado igual, não tem... Mas aí, de repente, ela vende lá na Baixada, lá em Santos, Praia Grande, São Vicente, né? Na Baixada ali como um todo, ela ganha mais dinheiro do que ganha aqui na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo tem muito concorrente, lá na Baixada só tem a Conte. Então, o serviço dela lá é mais vantajoso. Veja que ela não tem um mercado principal, ela tem vários mercados. Se eu não consigo mensurar o valor justo nesse mercado principal, eu vou no mais vantajoso. Esse exemplo, ela faria ou avaliaria esse ativo ou passivo aí a valor justo lá no mercado principal. Desculpa, no mais vantajoso, não tendo o principal. Tá bom, pessoal? Dúvidas até aí? Não? Tranquilo? Tá? Ó, então, participantes do mercado, então, esse aqui é outro conceito que está lá, tá? Então, quem são os participantes do mercado? Vamos voltar lá no conceito, pessoal, para a gente ver aqui, ó. Então, ó, valor justo é o preço que seria pago ou recebido pela venda de um ativo ou na transferência do passivo. Então, beleza. Aqui nós falamos de mensuração. Eu estou mensurando o preço. O que eu considero? Então, ó, nós tivemos esses itens aqui, pessoal. Ó. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, foi quando a gente fala aqui de mensuração. Aqui nós estamos falando, ó, em uma transação, tá? É o que nós falamos. E agora ele vai falar aqui, ó, de participantes do mercado, ó. Participantes do mercado, tá? Então vamos lá. Transação, quem são esses participantes do mercado? São compradores e vendedores do mercado principal ou mais vantajoso, dependendo, para o ativo e passivo, que tem, ó, gente, importante, quando ele fala aqui, ó, todas as características abaixo, tá? Então tem que ter todas. São independentes entre si. Importante, pessoal. O que significa ser independente entre si? Então, se eu vou fazer uma operação, vamos lá, todos vocês aqui, pessoal, são meus alunos, e nós temos uma relação aqui, tá, de negócio, certo? Nós temos um negócio aqui. Beleza, então vocês são meus alunos, vocês estão me pagando pelas aulas, eu tenho aqui a minha obrigação de desempenho com vocês, vou certificar o curso e tal. E aí é o seguinte, olha só, nós somos independentes entre si. Aqui eu sou independente, então eu tenho um valor, eu cobro um valor de vocês, vocês me pagam porque vocês acham justo, às vezes nem acha justo, mas acaba pagando, né? A Luciana mesmo falou, não acho justo, mas tem que pagar, né? Enfim, né, Lu? Enfim, então a gente tem uma relação independente. Gente, não há valor justo, se a gente pensar bem, quando eu estou falando de controlada e coligada, por exemplo.
tá? Não dá para pensar em valor justo. Por exemplo, eu estou falando, você está fazendo uma operação com a sua esposa, emprestando dinheiro, uma negociação com a sua esposa. Tem ligação. Como é que você vai falar de valor justo numa situação dessa? Como é que você vai falar valor justo quando você está fazendo uma operação com seu filho, com seu parente? Ou seja, se você tem algum tipo de ligação, então essa operação é suspeita, vamos falar assim, né? E, consequentemente, isso não pode ou não deve ser considerado como valor justo, porque tem que ser independentes, tá? Outra coisa, ó, são conhecedores, tendo um entendimento razoável do ativo ou passivo e da transação, utilizando todas as informações disponíveis. Então, pessoal, lá naquele vídeo do trato feito que eu passei para vocês, nós somos independentes. Depois, são aqui, ó, conhecedores. Então, por que ele chama lá naquele vídeo o especialista? Porque você pode reparar que o cidadão que queria vender aquele recibo, naquele programa que a gente viu, né? Ele não era conhecedor, ele não tinha conhecimento, não tinha entendimento razoável do documento que ele tem na mão. E o Rick, lá naquele programa Trato Feito, pessoal, ele sempre faz isso. Vou dar um exemplo de um dos episódios que eu assisti do Trato Feito. A mulher levou para ele uma estatueta, mais ou menos desse tamanho, assim, faz brincadeira, né? Mais ou menos o tamanho do meu rosto, assim, um pouquinho menor, tá? Era mais ou menos o tamanho da estatueta. Era uma estatueta, tinha lá, ela era meio prateada, tal, era de metal e tinha umas pedras meio esverdeadas, tal. Aí o cara chegou para a mulher e falou: eu queria vender isso aqui, né? Ela falou: quanto a senhora quer isso aqui? A mulher falou assim: olha, eu acho essa peça muito bonita, uma peça muito exclusiva, tal. Tem essas pedras aqui, deve valer alguma coisa, né? E aí eu quero $500. Olha só, eu achei muito interessante, né? Essa do Simpson eu não lembro, Lu, depois eu até vou ver essa daí, né? E nessa coleção, nessa peça, aí ele falou assim para a mulher, eu achei muito legal. O Rick falou assim para a senhora, falou: olha, a senhora, ela falou assim, ó, essa peça aqui, aí a mulher não, então você deve lembrar desse caso que eu estou falando. Ele contou da peça, ele falou assim: essa peça é assim, 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 ela é feita assim, essas pedras são assim, assim, assim. Ela falou assim: mas eu já percebi que a senhora não conhece essa peça. Ela falou: não, para mim é só uma estátua, tal. Ele falou: olha, cara, aí ele falou assim: aqui na loja nós somos justos. A senhora está querendo $500, mas eu vou pagar para a senhora $24 mil, se a senhora quiser. A mulher quase caiu de costas, falou: nossa, $24 mil, porque aqui nós somos justos, essa peça vale muito mais do que isso. O que eu posso ofertar são os $24 mil. Meu, e a mulher, e tanto é que essa peça até parece na abertura do programa, como está começando, pelo menos nas edições mais antigas, você tinha essa peça no armário, dava para ver a peça, que a câmera passava assim, vendo as coisas, e dava para ver essa peça. Muito legal, porque ele falou: nós somos justos. Tá? Por quê? Porque a mulher não era conhecedora do negócio, ela não sabia o que ela estava negociando. Assim como eu já vi cara lá levar uma moeda, o cara levou uma moeda outro dia, num dos episódios, ele falou: essa moeda vale $1 milhão. O cara vendeu uma moeda por $1 milhão, né? Então, veja só, tem um que levou um livro também, parece que era $7 mil, e a mulher e o cara pediu 2 ou 3. Então, talvez, Luciana, o que eles têm muito, que é muito caro assim, normalmente é o livro dos Mormons, tá? O livro dos Mormons é um livro extremamente caro, né? E normalmente a segunda edição, isso eu aprendi aí no programa. O livro dos Mormons, a segunda edição, se eu não me engano, é a edição mais valiosa, chega a valer 7, 8, 10 mil, e é uma mulher que vai avaliar, né? É uma moça jovem, assim, bonita, que vai lá avaliar o livro, ela é especialista. Quando ela vê o livro dos Mormons, pessoal, esse livro é muito famoso, tá? O livro dos Mormons, ele conta a história dos Mormons e toda a perseguição que eles passaram. Então é um livro de 1800 e não sei quanto, enfim, eles contam toda a trajetória, digamos assim, do surgimento lá da seita, né? Muitos chamam de religião, mas na prática é uma seita. E esse livro é muito valioso.
Tá? Então, ela sempre explica. Por quê? Porque precisa ser conhecedor do negócio, tá? Outra coisa, ó, são capazes, gente, são capazes de realizar uma transação com um ativo e passivo. Por que capazes? Porque às vezes você tem lá um determinado ativo ou passivo, mas você não tem condição de negociar aquilo, você não vai ter dinheiro, ou você às vezes não tem nem o ativo, né? Ou legalmente você não pode vender, ou coisa do tipo, tá? Então, ó, gente, e o último item, ó, estão interessados em realizar uma transação, ou seja, estão motivados, tá? Mas não obrigados. As pessoas fazem porque elas querem, elas não fazem porque elas são obrigadas. Como foi aquele exemplo que eu passei para vocês de vender a casa, né? Ou às vezes você está fazendo uma operação porque o juiz determinou, porque a justiça determinou. Esses casos não faz de você um participante do mercado. Consequentemente, nessas situações você não tem valor justo, tá? E ó, a entidade deve mensurar o valor justo de um ativo passivo utilizando as premissas que os participantes de mercado utilizariam ao precificar o ativo passivo, ó, presumindo-se que os participantes do mercado ajam em seu melhor interesse. Ou seja, eu vou levar em consideração todos os requisitos, premissas, fatores que aquelas pessoas que negociariam comigo levariam em condição ou levariam digamos assim, considerariam, tá, para fazer aquela negociação. Então, para medir o valor de determinado ativo, é isso que eu tenho que considerar. Ou seja, tá, o cara está comprando, quanto que o cara pagaria? Qual é a visão do cidadão? Lembre-se que nós estamos falando da visão do mercado para a empresa e não o contrário, tá? Não da empresa para o mercado. Ó, então, ao desenvolver essas premissas, a entidade não precisa identificar participantes do mercado específico. Então, lógico, quando eu vou pensar nessas premissas que ele fala aqui, ó, que eu vou vender considerando as premissas que esses participantes utilizariam. Eu não preciso identificar. Então, por exemplo, a gente até comentou da auditoria. O Alex vai entregar isso aqui para a auditoria, né, a Rose e tal. Não precisa falar assim, ó, eu estou levando em consideração as premissas dos participantes do mercado. O auditor não pode chegar para você e falar assim, quais são esses participantes? Quem são essas pessoas? Pô, eu vou ter que fazer a relação dos caras que eu considerei? Não, não tem sentido, tá? Isso aqui vai muito da pesquisa ou daquilo que você está levantando e do tipo de ativo e passivo que você está negociando, tá? Porque se você está negociando, vamos falar assim, com um agiota é uma coisa. Tem até uma música que fala assim, eu não preciso que acabem comigo, eu acabo comigo eu acabo comigo mesmo. O negócio tem uma música assim, né? Não sei se é um funk e tal. E eu estava ouvindo a letra esses dias, que eu achei muito engraçado. O cara fala assim, chega no final do mês eu não tenho dinheiro, eu pego com a agiota e aí acaba, e aí eu vou lá na agiota e pego mais. Enfim, né? O cara acaba com ele mesmo. Se negociar com a agiota é uma coisa. Se negociar com digamos assim, uma pessoa que está fazendo, te emprestando dinheiro com um banco é outra coisa. Negociar com um político é outra coisa, né? Complicado o negócio, bem complicado. Então, diferentes públicos, diferentes participantes, diferentes negociações. E aí eu não preciso necessariamente ficar especificando quais foram os participantes, desde que, evidentemente, você esteja pensando e olhando o mercado correto, né? No mercado adequado para aquele ativo ou passivo que você está negociando. Falou, em vez disso, a entidade deve identificar características que distinguem os participantes do mercado de modo geral, tá? Considerando fatores específicos, ó, ativo ou passivo, o mercado principal ou mais vantajoso, os participantes do mercado em qual ela realizaria uma transação nesse mercado, tá? Ou seja, pessoal, se eu estou vendendo carro usado, eu vou pesquisar pessoas que compram carros usados. Eu vou comprar carro zero, vou nas concessionárias, vou na fábrica. Estou negociando, por exemplo, arma, né? Tem colecionador, eu vou falar com os colecionadores específicos. Você tem associação para isso. Se eu estiver falando aí, a gente comentou de câmera, né? O Alex comentou, então eu vou falar de câmeras, pô, eu vou ver especialista. Vou falar com o parente dele, acho que é primo, né, Alex? Que lá, ó, pega o dinheiro com a agiota sem R$1 no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. É isso aí, né? Ou seja, é complicado, porque você mesmo se coloca em risco. E negociar com a agiota, pessoal, é diferente de você negociar com o banco, né? Aliás, eu não sei quem é pior, se é o agiota ou se é o banco, né? Os dois vão tirar sua pele, mas... É um agiota legalizado, né?
Exatamente, o banco é um agiota legalizado. O banco é um agiota legalizado, é bem isso mesmo. Eu tenho olha lá, a Rosiane falou que se entende bem com o Bradesco, né? Complicado, é bem isso mesmo, né? A gente precisa do dinheiro, aí você vai lá no banco, negocia, pega outro, faz um empréstimo, aí você pega um empréstimo para pagar o empréstimo. Quem assistia aquele programa Todo Mundo Odeia o Chris, tem um episódio que a mãe dele lá, a Rochelle, quer pagar tudo no cartão. Aí quando ela vai lá no banco, ela fala, eu quero pagar a fatura do cartão. Então, como você vai pagar? Com o cartão. Ela quer pagar a fatura do cartão com o próprio cartão, né? Ou seja, a mulher fala, só não pode pagar a fatura do seu cartão com o próprio cartão, não dá, né? E é bem isso que acontece com a gente. Mas esse tipo de, digamos assim, de operação, nós temos que levar em consideração porque isso vai fazer diferença na negociação, ou seja, com o participante do mercado. Então, eu preciso levar em conta essas características desses participantes, não preciso relacionar um por um, tá certo? Vou relacionar, digamos, digamos, as condições que a gente tem. E aqui, gente, ele fala no mercado, ó, vamos ver, voltando um pouquinho aqui, ó. Opa, peraí. Eu avancei em vez de voltar. Vamos lá no conceito, ó. Ele fala aqui, ó. Então, ó, não forçada na data, ó, participantes. Pode ver que ali ele fala participantes do mercado. Então, aqui ele tem dois conceitos, o que fala de participante e o que fala de mercado, tá? Então, vamos ver lá o que é mercado, como é que ele considera o mercado. Ó, então aqui, ó, mercado. Então, a gente tem o mercado principal, que é o mercado com maior volume e nível de atividade para ativo e passivo. Então, por exemplo, como a gente estava usando o exemplo da Contimatic, né? Se me permitem aí, o exemplo Contimatic é o mercado principal São Paulo. Vende no Rio, vende em Minas, eu tenho certeza que, eu não sei, mas pela experiência, que eu acho que é São Paulo. Agora, o mercado mais vantajoso pode ser em Minas ou pode ser no Rio, não precisa ser necessariamente São Paulo. O mercado mais vantajoso não é necessariamente o que você que é o principal para você, tá? Ó, o mercado que maximiza o valor que seria recebido na venda do ativo ou minimiza o valor que seria pago para transferir o passivo após considerar custos da transação e custos de transporte, utilizado na ausência de um mercado principal. Gente, olha só, se eu vendo determinado produto aqui em São Paulo e vou mandar o mesmo produto para vender no Rio, supondo que eu venda aqui em São Paulo e venda no Rio, o meu custo é o mesmo de produção, certo? Mas quando eu mandar para o Rio, meu custo vai ser maior. Primeiro, tem o frete até o Rio. Segundo, o seguro no Rio de Janeiro, pessoal, se eu não me engano, acho que de 10, 20 ou 30% mais caro do que o seguro aqui em São Paulo. Então, por exemplo, se eu pego uma mercadoria de São Paulo, vou mandar para o Rio de caminhão, o seguro é 30% mais caro do que se eu fizesse uma operação aqui em São Paulo mesmo, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Então, por quê? Porque a probabilidade de roubo de carga no Rio de Janeiro é muito maior. Tá? Então, consequentemente, eu vou ter um custo mais elevado. Então, isso significa que, de repente, o preço lá no Rio pode ser maior, mas o meu mercado principal e mais vantajoso é em São Paulo. Agora, mesmo eu tendo um aumento de custo no Rio, dependendo do produto que eu estou negociando, o meu valor justo pode ser muito superior, porque lá eu cobro muito mais caro. Pode acontecer também, tá? Então, essa é a diferença de mercado principal e mais vantajoso, tá? Vamos ver aqui. Ó, então, a Márcia falou, ó, já trabalhei em transportadora, né, Marcinha? É muito mais caro. No Rio, o seguro é mais caro, tá? O pessoal tem... Gente, tem transportadora... Márcia, se eu estiver errado, me corrigem. A Rosiane, que também trabalha aí, se eu não me engano, nessa área. Tem transportadora que não faz frete para o Rio de Janeiro, tá? Tem transportadora que não leva carga para o Rio. Por quê? Porque o risco é muito grande, gente. O risco é grande. É complicado falar isso, né? Às vezes muita gente pode falar, puta, tá discriminando, puxa vida, tá discriminando. Não, não é não, é realidade, tá, pessoal? O Rio, São Paulo também não é flor que se cheire, mas você tem algumas áreas que são mais perigosas. E essa é uma de carga, por exemplo, de transporte, o Rio de Janeiro é bem perigoso, tá? Bom, e tem mais aqui, ó, pessoal, ele fala abordagem de mercado, abordagem de receita e abordagem de custos, tá? Então, quando a gente vai falar de mensurar, então vamos lá, nós vamos mensurar, levar em conta participantes do mercado, aqui ele explica o que é mercado, e aí a gente tem o mercado principal, o mercado mais vantajoso, e tem as técnicas, então, para avaliar o valor justo. Temos essas três, então, abordagem aí de mercado, tá? Só ver onde nós estamos aqui. Tá, estamos quase lá, hein, pessoal? A abordagem de mercado. Então, ele utiliza preços e outras informações relevantes, então geradas
por transações de mercado envolvendo ativos ou passivos idênticos ou comparáveis. Então, quando eu estou pensando, vamos falar assim, estou avaliando o valor justo. Como é que eu vou fazer? Bom, vou usar inicialmente a abordagem de mercado. Por quê? Eu vou pegar aquele ativo ou aquele passivo que eu estou negociando e vou comparar com operações idênticas, operações que são comparáveis, operações que eu consigo identificar. Nós demos exemplos aqui, por exemplo, de negociar móveis. Tá? Então, móveis de escritório, móveis comerciais, né, para empresas, a gente consegue, porque a gente consegue. Ah, mas você vai falar, mas o móvel é usado. Tá bom, você vai lá no... Como é que chama? Tem acho que é Atacadão lá em Jundiaí, por exemplo. Você tem um monte de lojas por aí que vende móveis usados. Eu estou falando esse de Jundiaí porque é bem grande. Então, você entra no site lá, você tem uma noção dos valores que você vai negociar. Você entra lá no OLX, né? Você entra aí em alguns, no Desapeguei, né? Você entra nesses sites, você tem referência, porque essa operação acontece com frequência. Então aí eu vou pegar a abordagem do mercado. Quanto o mercado paga, né? Ou qual o valor justo para o mercado em função daqueles ativos ou passivos que são iguais, que são semelhantes. Agora, eu posso pensar na abordagem da receita. E aí, converte valores futuros para um único valor presente. Veja, gente, quando eu for vender uma empresa, vamos supor que o que eu estou negociando, e aí essa negociação pode ser por venda, essa negociação pode ser justamente por uma incorporação, né? Então, a minha empresa está comprando uma outra empresa e eu vou trazer esses ativos para mim, por exemplo, né? Para minha empresa. Então, como é que eu vou fazer? Como que eu vou valorizar uma empresa? Eu não posso usar abordagem de mercado, porque eu não posso pegar uma loja e comparar com outra loja. Não, pode até ser, mas é muito difícil fazer isso. A gente usa a abordagem da receita. Eu vou fazer uma estimativa de fluxo de caixa futuro, tá? Eu vou pegar lá, considerar todas as minhas receitas, despesas, os lucros futuros, né? Porque ele vai partir da receita e trago a valor presente. Então, eu vou descontar uma determinada taxa e eu tenho o valor justo em determinada data, considerando, digamos assim, a receita que você obteria fazendo aquele negócio. E você tem o oposto na abordagem do custo, reflete o valor que seria exigido atualmente para substituir a capacidade de serviço de um ativo, né? Então, vai falar assim, puxa, mas tá, você vai falar assim, eu preciso comprar, preciso trocar o notebook, né? Como a Luciana falou aí, né? E a Rosiane. Ah, preciso trocar o notebook, beleza. Tá, só que para substituir, veja, qual o valor que você pagaria? Tá? Então, vamos pensar aqui um valor justo. Vamos falar assim, eu tenho um notebook aqui e ela quer comprar, então vou negociar com a Luciana. Eu posso fazer pela abordagem aqui da receita, ou melhor, de mercado? Até poderia, porque é um computador que a gente tem no mercado, tal, não sei o quê. Essa é uma técnica. Pode ser pela abordagem da receita? Até poderia também, porque eu posso pegar esse daí, estimar quanto eu vou gerar de benefício futuro, trazer a valor presente, só que na prática não seria muito viável. Poderia usar a abordagem do custo? Então, a Luciana, veja, o quanto ela pagaria. Então, quanto seria esse valor justo para ela substituir esse equipamento? Então, reflete o valor que seria exigido atualmente para substituir a capacidade de serviço de um ativo, né? Ou para substituir alguma coisa que você tem hoje. Então, eu posso pensar essas três abordagens, pessoal, para apurar o meu valor justo. Claro que, em tese, a abordagem de mercado seria mais interessante, né? Mas, de repente, eu posso usar as outras aqui, dependendo da situação, dependendo do valor, né? Então, veja só, a abordagem da receita, o que ela considera? Estimativa de fluxo de caixa futuro. Tá, então, veja só, pessoal, o do mercado já está claro, é o que o mercado pagaria. A abordagem da receita, fluxo de caixa, expectativa sobre possíveis variações de valor e época do fluxo de caixa, valor do dinheiro no tempo, preço que reflete a incerteza, ou seja, o prêmio de risco que você coloca na taxa para trazer a valor presente, outros fatores que os participantes levariam em consideração, e para um passivo, o risco do descumprimento, ou seja, o risco de você não pagar aquela obrigação, incluindo o risco de crédito da própria entidade. Então, esses itens aqui, gente, quando a gente olha aqui em termos de abordagem da receita, por que ele está falando? Porque se você olhar o CPC 12, se você olhar outros CPCs que tratam do fluxo de caixa, você vai ver que ele vai basicamente pegar esses itens. Tá? Ou você vai olhar o CPC 1, quando ele vai falar do valor em uso. Então, ele vai falar de tudo que você tem que considerar para trazer a valor presente. São esses fatores. Tá? E por último, pessoal, quer dizer, por último, em tese,
nós temos as informações. Opa, eu estou viajando, desculpa. Estou mudando errado aqui o slide, hein? Ó, nós temos aqui as informações, então, para inputs, pessoal. Nós vamos falar o que são esses inputs, tá? Tá vendo? Nós temos 3 níveis aqui de inputs. Input nível 1, 2 e 3, tá? Que são as informações, nível 1, 2 e 3. Esse nível de informações que a gente tem, ele também influencia, pessoal, na divulgação, tá? Então, vamos lá. O que são essas informações? Então, ó, são premissas que seriam utilizadas por participantes ao precificar o ativo ou passivo, incluindo premissas sobre risco. Por exemplo, risco inerente a uma técnica de avaliação específica utilizada para mensurar o valor justo. Por exemplo, um modelo de precificação. Lógico que a gente não vai usar isso aqui, pessoal, se eu estou vendendo um ativo simples, uma coisa, por exemplo, que nesse caso que a Rosiane falou, estou pagando uma dívida, tem os móveis, isso é relativamente simples, isso aí a gente usa mais abordagem de mercado, tá? Agora, esses riscos inerentes à informação, técnica, modelo de precificação, nós estamos falando de você mensurar valor justo muitas vezes. Não é bem o caso, que aqui não aplica muito, mas, por exemplo, vamos supor que eu estou negociando um instrumento financeiro, eu estou negociando, sei lá, um contrato, eu estou negociando uma outra empresa, eu estou comprando ou vendendo, e a gente vai chegar no valor justo lá, que eu vou no valor da negociação. Então, aí a gente tem modelos de precificação, tá? São modelos mais complexos que a gente tem, modelos estatísticos que o mercado utiliza. Tem vários modelos, por isso que ele fala, por exemplo, um modelo, porque tem vários, tá? E aí a gente fala que esse tipo de informação aqui, para a gente poder ter esses inputs ou essas informações, elas podem ser observáveis ou não. Se vocês lembrarem lá nos primeiros slides, eu falei para vocês, ó, a informação de nível 1, que basicamente são as principais que a gente deveria considerar, tá? Ele fala aqui, ó, então, são os preços cotados, não ajustados, porque é o preço que está na cotação, não tem que fazer nenhum tipo de ajuste. Ó, em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos, a que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. Gente, cotação de mercado, eu dei o exemplo do gado. Então, eu falei assim, a Rose vai comprar lá uma vaquinha, tá bom, então ela vai ver o preço da arroba lá na cotação. Existe cotação, eu estou comprando café, eu estou comprando açúcar, eu estou comprando petróleo, tá? Porque a gente tem cotação. Gente, por que o petróleo, a gasolina está tão cara? Né? A gasolina está cara não é por causa do ICMS, não. É porque a cotação do petróleo está cara, tá? Porque o preço de gasolina da Petrobras, ele está baseado, o custo de aquisição não é no custo efetivo aqui no Brasil, tá, gente? Porque nós temos uma produção em reais, tá? Nós temos salários, tudo é pago em real. Só que a Petrobras, ela pega esse custo e transforma na expectativa de quanto vale o barril lá fora. Isso faz com que o preço do barril, o preço da gasolina aqui fique muito caro, porque a base é muito cara, percebe? Então, olha só, eu estou, mas aí para esse cálculo a Petrobras tem cotação, porque tem cotação internacional do petróleo. E a cotação do petróleo vai variando. Que nem o Alex falou, vai ter uma crise na China que pode afetar o mundo inteiro. Beleza, se vai acontecer isso, então com certeza nós vamos ter alteração nesses preços. Só o boato já altera, porque você tem preço cotado. Nível 1. Nível 2. Informações ou inputs que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direto ou indiretamente, exceto preços cotados, porque se for cotado, está no nível 1. No nível 2, é aquele caso. Então, vou pegar o Fabiano, falar assim, Fabiano, quero comprar seu Fiat 147, certo? Muito bem. Aliás, ontem eu lembrei de você, viu, Fabiano? Porque eu estava lá vendo uns vídeos no TikTok e aí passou uma propaganda da Fiat, uma propaganda do Fiat 147, logo que lançou, uma propaganda bem antiga. Tem um cidadão no meio do nada, no meio do deserto, e só tem um posto de gasolina. Tá? E aí o cara tá lá sentado, tal, e de repente ele vê o Fiat vindo de longe. Aí o cara levanta, já vai lá, né, aquela bomba de gasolina de manivela, ele já roda a bomba e já fica com a bomba na mão esperando para abastecer. Aí o Fiat 147, bum, vai embora direto. Aí ele fala assim, o Fiat 147, chegou o carro mais econômico do Brasil. Na hora eu já lembrei do Fabiano, né? Agora, se eu for pegar aqui, por exemplo, o Fabiano fala, Fabiano, vamos negociar o seu Fiat, vamos negociar o seu carro aí e tal, você que manja, conhece de carro antigo. Como vai ser feito isso? Gente, não tem um mercado ativo, você não tem uma bolsa, não tem uma cotação de mercado desses veículos.
esse tipo de veículo, esse tipo de operação é feita por meio de observação. Olha, então a gente tem, as pessoas estão comprando e vendendo mais ou menos por esse valor. Eu estou observando operações semelhantes. Então, quando eu estou lá pegando, comprando e vendendo carro, eu vou lá por exemplo, no Web Motors, eu estou justamente, olha só, observando operações que, direto ou indiretamente, estão ali acontecendo. Isso é informação de nível 2, tá? Informação de nível 3 são dados não observáveis, ou seja, você define, tá? Porque não tem observação. Tá claro esses 3 níveis, pessoal? Nível 1, input número 1, ou informação de nível 1, é quando você tem cotação de mercado. Nível 2, você não tem cotação, mas tem muitas operações, você consegue fazer comparação. E nível 3, você não tem comparação nenhuma. Por exemplo, a Rose chega lá, ela trabalha numa indústria, né? E aí chega lá na indústria, ela pede lá, o pessoal desenvolve uma máquina especificamente, ou mesmo lá no escritório, ela desenvolve uma ferramenta lá, um software específico que ela desenvolveu para que ela possa ajudar no serviço contábil. Aí ela vai vender isso, aí eu quero falar assim, Rose, vende para mim. Tá? Então, o que a Rose vai fazer? Veja, não tem produto similar, ela não conseguiu apurar o custo, ela vai falar, eu acho que isso aqui vale tanto. Entendeu? Então, esse é o nível 3. Você é que vai definir porque você não sabe ou porque não tem semelhante e não tem cotação em mercado. Esses são os inputs. Tá claro isso aí, gente? Tá? Ó, quando a gente fala, então, essas técnicas aqui para os inputs, né, ó, a gente tem aqui, ó, então, para técnicas de avaliação, ó, preço cotado em mercado, expectativa de valor futuro, múltiplos de rendimentos para negócios similares ou comparáveis, preço cotado em mercado ativo para instrumentos similares, taxa de juros, taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa, o fluxo de receita, tá? Então, isso aqui são exemplos, tá? De que na hora que eu for fazer essas técnicas de avaliação, são itens aí, são coisas que eu posso utilizar para fazer essas técnicas. Gente, dependendo do ativo que você está negociando, primeiro que às vezes essas técnicas nem precisa. Basicamente você vai pegar, como eu posso dizer aqui, nem tem, mas eu posso considerar a média do mercado, tá? Agora, estou falando aqui de uma empresa, puxa, então expectativa de valor futuro. Professor, Oi. essas técnicas de avaliação seria mais para aqueles ativos que a gente utiliza para produção, mais inerente à produção, algo que realmente ele vai gerar um valor para a empresa ali, né? Vai estar, teoricamente, vai gerar receita, ele vai estar inserido nessa atividade. Mais ou menos, Alex, porque você tem que lembrar que todos os ativos que estão na empresa, por mais que a gente não perceba, eles estão lá para gerar ativo, para gerar benefício, para gerar receita. Okay, sim, né? Concordo. Não, mas eu digo assim, nesse caso especificamente, aquele que, se você vê que ele está ligado direto à produção, ele está ali trabalhando 24 horas, ele faz parte mesmo para gerar receita, né, de fato. Ele não é um coadjuvante ali. É que seria a receita, mas que eles... você está querendo dizer assim, ele gerar a receita de forma direta, né? Exato, as receitas diretas, exatamente. Então, mas qual deles aqui? Você está falando dos exemplos aqui, não? Não, eu estou falando nessa técnica de avaliação do preço de fluxo de caixa, né? Também pode porque ser. Quando você olha pode fluxo ser, descontado, porque... tudo. Sim. Eu fico imaginando mais nessa parte. Não, mas você tem razão. É uma técnica que é usada, porque você pode pegar assim, tá, como é que eu vou saber o valor dessa máquina? Bom, eu posso pegar quanto que essa máquina gera de receita. Então, sei lá, nos próximos 5 anos, ela tem capacidade de tantas unidades por mês ou por ano, se você for fazer. Aí vamos falar assim, você vai ter lá 60 meses, tenho 60 fluxos de caixa mês. Tá, então eu vou ter a depreciação dela, eu vou ter a manutenção que eu vou ter que fazer, o gasto de energia que ela gera. Então, você vai gerar ali um fluxo de caixa específico daquele ativo. Aí você traz a valor presente. Também, é nesse sentido que você diz, né? Exato. Então, claro que vale a pena você fazer isso quando nós estamos falando desse tipo de equipamento, mas equipamento muito caro. Quando é um equipamento mais simples, digamos assim, ainda que ele gere, isso é um ponto de vista meu, tá? Como é que eu faria lá na empresa? Então, estamos falando aí, puxa, de um equipamento que custa, no seu caso, por exemplo, você tem equipamentos desse tipo, então valeria a pena fazer essa expectativa. Agora, nós estamos falando que a gente deu exemplo lá no caso da Rosiane, tem uma empilhadeira. Puxa, é um equipamento, ele gera receita de forma indireta,
tá? E não é um equipamento tão caro comparado, por exemplo, com uma torre de transmissão, entendeu? Então, num caso desse, eu estou falando de um veículo, eu estou falando de móveis e utensílios, eu vou fazer pela abordagem de mercado e fica mais fácil. Agora, quando você está falando, eu estou falando de um navio, estou falando de um, sabe, sei lá, uma própria, ontem falando com uma aluna, ela falou, professor, eu trabalho numa empresa que presta serviço para usinas, né, para gerar energia, inclusive, Alex, principalmente para essas, ela trabalha na área de saneamento de água, né? Ela falou, então a gente vai prestar serviço para agora, para essas, como é que chama? Essas termoelétricas, né? Enfim, então perceba que se você tem algum ativo que vai trabalhar, e é um ativo de grande porte, muito caro, tal, valeria a pena e eu aconselharia usar essa técnica que você falou, né? Ou seja, essas expectativas aí de valor futuro, ou seja, você pensar no fluxo de caixa e trazer a valor presente, mais do que você simplesmente pegar ali como eu diria, pegar sei lá, um ativo, o que às valor de vezes o valor é mercado, né? baixo, o valor é baixo, cara, é questão custo-benefício, vale mais a pena você ver o valor de mercado e já era, entendeu? Mais simples, né? Porque imagina, você pegar a taxa de juros para trazer a valor presente uma empilhadeira, puxa, né? Às vezes não vale a pena, tá? Igual gráfica, né? Que as impressoras são muito caras, são coisa de 10 Isso. milhões, 15 milhões. Pô. Exatamente, exatamente. Eu já prestei serviço para um escritório, né? O maior cliente desse escritório é uma gráfica, tá? Cara, ele falou que os equipamentos são, nossa, ele faz, essa gráfica faz caixa, faz, como se diz? Ele faz material gráfico, né, para empresas de grande porte. Então, a quantidade é absurda. E os equipamentos são, cara, absurdamente caros, tá? Absurdamente caros. E ó, para você ter uma ideia, prestei serviço há um tempinho atrás aí para uma indústria e eles iam comprar uma máquina e o valor da máquina estava em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares. E eles iam importar essa máquina, entendeu? Então, cara, os caras estavam fazendo um monte de cálculo, porque, por exemplo, se eu for fazer um cálculo desse, talvez valha a pena usar fluxo de caixa, né? E as máquinas, a maioria delas vem tudo da Alemanha. Com certeza, no caso da gráfica. Sabe por quê, Então, né? são os meu tio ele grava cilindro, né, para as gráficas, ele faz esse trabalho aí para Diadema, vocês conhecem, gráficas Diadema. Não, não. Então, tudo que você come aí, praticamente, tudo que você pega aí de pacote de embalagem de café, Eles que produziram. nossa, um monte, e as impressões dos cilindros sai da fábrica do que meu tio trabalha, né, que ele é diretor lá. Você vê É um que negócio absurdo é de absurdo. caro. É muito caro. É igual máquina fotográfica, pegando o mesmo exemplo que você falou. É tudo muito caro. Tudo muito caro. Quando dá problema na máquina lá e tem que chamar um alemão lá, eles pagam, tipo, uma coisa absurda na hora pro cara arrumar a máquina, assim, tipo, o cara vai embora com uns 10 mil dólares, assim, fácil em um dia. Exato. E por que as máquinas, a maioria são alemãs? Porque a prensa foi inventada por Gutenberg, na Alemanha, né? Em 400, 1494, 95, mais ou menos, né? Foi quando, na verdade, acho que 92, 93, 1492, 93. Eu era meio pequenininho ainda, mas eu me lembro quando saiu aí no YouTube, saiu no Jornal Nacional, quando eles inventaram a prensa. E sabe por que a gente atribui partidas a dobradas imprensa, né? Oi, Aí se tornou a imprensa. é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Por que Revolucionou a religião, hein? Oi? Ele revolucionou a religião, porque as pessoas começaram a Exatamente. ter acesso às Bíblias, né? Exatamente, exatamente, porque antes, né, Alex, as Bíblias eram todas copiadas e demorava muito para fazer, e a gente atribui aqui no Ocidente, inclusive, as partidas dobradas a Luca Paciolo, uma das coisas é o Gutenberg, que ele inventou a prensa, e o livro do Gutenberg, do Luca Paciolo, né, que era um livro de matemática, ele por conta da prensa, ele foi divulgado em larga escala. Então, hoje, tem muita gente que fala assim, não, quem inventou partidas dobradas foi o Luca Paciolo, mas não foi Luca Paciolo, tá? Não sei se todos aí sabiam disso, não foi Luca Paciolo. As partidas dobradas ninguém sabe a origem efetiva. Luca Paciolo, nós estamos falando do Ocidente, mas no Oriente, há 4, 5 séculos antes de Luca Paciolo, já se ensinava partidas dobradas. Então, não se sabe, né?
muito bem a origem. O Império Romano já usava partidas dobradas, para vocês terem uma ideia. Então, eu poderia afirmar que antes de Cristo, durante e após Cristo, já usava partidas dobradas, né? Talvez já era utilizado, né? Vai saber se um dia Cristo não falou de partidas dobradas, né? O Luca Paciolo levou a fama, né? Exatamente. É igual Cristóvão Colombo. Ele descobre as Américas, mas quem leva a fama é o que escreveu a carta. Sempre assim. Você descobre uma coisa que leva o nome ao outro. É fogo. Aí por isso que tem que assistir aquele programa Guia Politicamente Incorreto, né? Assistir esse programa, a gente desmistifica todas essas coisas aí, né? A gente aprende um monte de coisa lá, que a história é contada de forma errada, aquilo que a gente aprende, né? Enfim, isso muda bastante. Então, esse tipo de ativo realmente valeria a pena utilizar, por exemplo, o fluxo de caixa futuro, porque o ativo é muito caro. Os valores são astronômicos, são realmente coisas extremamente caras. Então, nesse caso, a melhor técnica é fluxo de caixa, na minha opinião, né? E aí tem a hierarquia, pessoal, tá? O CP6 possui uma hierarquia de inputs aí, né? A hierarquia é a mesma introduzida aí pelo CPC 40R1. Ele fala, ele diz assim, a hierarquia prioriza os inputs nas técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo em 3 níveis, considerando a subjetividade relativa dos mesmos. Na verdade, né, pessoal, esse slide aqui, ele tem que estar antes, né, na verdade, porque quais são esses inputs? Esse slide está fora de ordem. Esses inputs aqui são esses aqui, ou seja, essa hierarquia. Isso aqui é a hierarquia dos inputs, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Eu sempre tenho que dar preferência para o nível 1. Não tendo, vou para o nível 2. Se eu não tenho nada, não tem jeito, aí eu vou para o nível 3. É sempre essa hierarquia. E essa hierarquia é importante porque, gente, olha só, quando a gente vai falar da divulgação, a gente tem... Aqui eu não tenho, quer ver? Deixa eu ver aqui, pode ver que tem vários itens aqui de divulgação, acho que esse aqui é o último, mas a gente tem vários itens de divulgação, mas essas divulgações aqui, elas consideram essa hierarquia. Então, dependendo do tipo de hierarquia que você utiliza, se é nível 1, 2 ou 3, então você tem que informar mais ou menos, tá? Ou divulgar mais ou menos. A entidade deve divulgar informações que auxiliem os usuários. Então, fala aqui, e avaliar ambas as seguintes opções. Primeiro, para os ativos e passivos mensurados a valor justo de forma recorrente ou não recorrente no balanço patrimonial, após o reconhecimento inicial, as técnicas de avaliação e as informações utilizadas. Então, ativos e passivos que sejam mensurados a valor justo de forma recorrente ou não recorrente, mas estão no balanço, então você precisa divulgar, tá? Aí nesse caso, o que eu divulgo? As técnicas de avaliação e informações para desenvolver essas mensurações. Então esse ativo é fluxo de caixa, esse grupo de ativos é valor de mercado, então vou ter que, né? Eu tenho que ver aquelas abordagens, isso aqui é custo, é abordagem do custo, tá? E falar, então, por exemplo, no mercado eu uso tal sistema de precificação. Gente, precisa ser o mais detalhado possível, tá? Para mensurações de valor justo recorrente, ou seja, todo ano você tem que utilizem dados não observáveis lá no nível 3, o efeito das mensurações sobre o resultado do período ou outros resultados abrangentes, se houver. Então, além dos itens que eu divulgo dizendo, esses ativos aqui são mensurados a valor justo, considerando o nível 3, ou seja, não tem valores observáveis e não tem cotação. Então, o que eu vou fazer? Além dos ativos, as técnicas e os procedimentos, ainda o efeito da mensuração sobre o resultado do período ou outros resultados abrangentes, ou seja, quanto esse valor justo representa dentro do resultado do período. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, esses itens que você está definindo o valor, se você coloca um valor justo muito elevado ou muito baixo, você pode estar dando viés, né? Você pode dar viés para esse ativo, e aí usando a expressão da Rose, você pode onerar ou desonerar a sua DRE. Pegou, né, Rose? Pegou aí o conceito, né? Então, isso agora eu vou falar sempre, né? Ou a gente vai onerar ou desonerar. Então, isso significa que a gente está dando viés. Então, esse nível com 3, quando você está... Esse aqui é o que você mais tem que divulgar, tá?
Ó, e para atingir os objetivos do item anterior, né, que vamos falar, esse item B aqui, pessoal, ó, o que eu tenho? Ó, a entidade deve considerar, ó, o nível de detalhamento para atender os requisitos de divulgação, quanta ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos, quanta agregação ou desagregação, ou seja, quantos ativos estão juntos ou separados ou passivos, enfim. Se eu juntei um monte deles, aí fiz uma avaliação só. Ó, se os usuários das demonstrações necessitam de informações adicionais, tá? As informações quantitativas divulgadas. E fala, ó, se as divulgações feitas de acordo com esse pronunciamento e outros forem insuficientes para atingir os objetivos do item 91, que são esses daqui, tá, gente? Ó, esses que eu estou mostrando para vocês aqui. A entidade deve divulgar informação adicional necessária para atingir esse objetivo. Bom, basicamente a gente finaliza aqui, mas quero fazer um comentário a mais sobre a questão da divulgação. Gente, tem um material, eu não divulguei porque é um material feito por um terceiro, né? Que eu usei num treinamento e ele tinha um quadro, ele montou um quadro justamente para, digamos assim, colocar. Tinha um quadrinho e falava, então, tal operação, então essa operação é de nível 1, nível 2 ou 3. Então, ele fazia meio que um quadro falando das divulgações. Por quê? No caso do valor justo, é bem importante o processo de divulgação que a gente tem. Por quê? Como eu disse, a gente pode dar viés para a informação, tá? Eu posso ou sobrecarregar, né, onerar ou desonerar, diminuir ou querer aumentar a despesa ou receita. E isso é ruim, porque aí você está manipulando o seu resultado. E outra, eu posso, digamos assim, eu vou agir de má fé, eu vou pegar ali como eu posso dizer, vou pegar ali um determinado ativo que só tem na minha empresa, eu que desenvolvi, então não tem cotação de mercado, não tem valores observáveis no mercado, eu vou dar o valor que eu quiser. E aí eu posso estar simplesmente falando assim, ó, então é um ativo, então estou debitando ativo e vou acreditar receita, eu posso ter um ganho, quero melhorar meu resultado. Então, para evitar isso, pessoal, precisa ficar muito clara as técnicas e os procedimentos que você está utilizando para mensurar, para chegar nesses casos do valor justo, em qualquer um dos critérios, tá? Por isso que ele fala, então, além desses itens que a gente viu, é necessário você ter mais itens para divulgação, para gerar mais informação, tá? Porque você não pode deixar o usuário digamos assim, na expectativa. Precisa realmente ter os valores vamos falar assim, demonstrados no balanço, mas também divulgados de forma adequada. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Dúvidas aí, certezas, pessoal? Rose? Não. Deu para Fácil? esclarecer bastante coisa. Pessoal, entenderam bem aqui o valor justo? Daquelas pessoas que... Entendeu, Márcia? Né? A Márcia falou que já tinha lido um pouco, né? Teve gente, acho que a Rosiane falou que nunca tinha visto, né, Rose? Entenderam o que é valor justo, pessoal? Então, valor justo não é algo que você vai sair daqui amanhã aplicando no dia a dia. O valor justo, o que você vai fazer? Você vai, em algumas situações em que aquela operação exija ou permita valor justo, então você vai aplicar as técnicas que nós vimos aqui. Então eu vou considerar o conceito, que tem que ser independente no mercado, tem que ser uma operação, mas eu estou fazendo uma operação, mas vou fazer com o Alex porque ele está ferrado mesmo, ele tem que vender para mim. Então esquece esse CPC porque não é valor justo. Estou fazendo uma operação com a minha coligada, com a minha controlada, esquece, não é valor justo. Tá? Mas assim, vou medir, vou mensurar o valor justo de uma máquina. Então, qual a abordagem? Receita? Mercado, né? O custo, vou utilizar, tem que ser independente, então tem que ter uma data específica. Quando a gente fala de valor justo, eu preciso saber que tipo de informação eu vou obter, nível 1, nível 2 ou nível 3. Tá? Então, tenho cotação no mercado, tenho operações semelhantes ou não tem absolutamente nada. A partir daí, eu vou pensar nas minhas premissas de divulgação. Outra coisa, quando eu estou falando de mercado, eu estou falando do mercado principal ou mercado mais vantajoso, tá? Então, esses são os conceitos que a gente tem que considerar quando a gente fala de valor justo, tá? Por que essa norma eu coloquei no módulo
introdutório. Por quê? Porque praticamente todas as outras normas, pessoal, eles vão passar aqui, muitas vezes, vão falar, ou é valor justo. Então, quando falar valor justo, você já vai saber. Valor justo é isso, tal, né? Pessoal, então, em termos conceituais, é isso. Como eu disse a vocês, não é tão extensa essa norma, tá? E aí, pergunto, dúvidas, certezas, comentários? Bom, esse material aqui, pessoal, eu mandei ontem no grupo, mas ele está publicado lá no site, tá? Está publicado no site. E agora à tarde eu vou publicar também o material do CPC 23, se eu não me engano, né? 23. Vou publicar também. 23. Vou publicar também para vocês poderem baixar, tá bom? E este vídeo aqui, ele vai ser convertido, na segunda-feira ele vai estar lá no site. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Tendo mais qualquer problema, qualquer coisa, por favor, entrem em contato aí comigo durante a semana, tá bom? Então, qualquer dúvida, não me chame, né, professor? Aí, e boa semana, tá, pessoal?